Olá, eu sou o professor Sérgio Henrique Faria e vou apresentar para vocês uma videoaula sobre motivação, das teorias às organizações. Antes de começar nossa videoaula, deixe-me apresentar melhor. Sou fundador e diretor do Estúdio da Mente, um instituto especializado em palestras motivacionais, hipnose, coaching e PNL. Sou bacharel em administração de empresas, especialista em marketing, pós-graduado em comércio exterior, pós-graduado em metodologia didática do ensino superior, mestre em comunicação e pesquisador em neurociências. Sou trainer e Master Practitioner internacional em PNL, Programação Neurolinguística, com formações internacionais em PNL e hipnose. Neuroeducador, coach, terapeuta e professor universitário em cursos de graduação, pós-graduação e MBA. Os objetivos dessa videoaula são 3: explicar o que é motivação, conhecer as principais teorias motivacionais e compreender como a motivação pode ser exercida nas empresas. Então vamos lá. O que é motivação? Motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Motivação é o que faz com que os indivíduos deem o melhor de si, façam o possível para conquistar o que almejam. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais, e é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Motivação é um tópico muito estudado pela psicologia para saber o que faz com que as pessoas se comportem de determinada maneira, de onde sai a motivação e o que ocorre quando as pessoas não são motivadas. A motivação é avaliada em certos tratamentos psicológicos em que é imprescindível medir a disposição real que o indivíduo tem para iniciar um tratamento. A motivação é um elemento essencial para o desenvolvimento do ser humano. Sem motivação, é muito mais difícil cumprir algumas tarefas. É muito importante ter motivação para estudar, para fazer exercícios físicos, para trabalhar e etc. Existem várias teorias que explicam a motivação. Vamos conhecer algumas delas? Bom, primeiro temos a teoria de Herzberg, que é a teoria dos 2 fatores, higiênicos e motivacionais. O professor e psicólogo norte-americano Frederick Herzberg elaborou uma teoria sobre a motivação chamada teoria dos 2 fatores. Segundo ele, há 2 classes distintas de fatores que condicionam o comportamento e o grau de satisfação dos funcionários de uma empresa. A primeira classe, Herzberg chama de fatores higiênicos, a segunda, de fatores motivacionais. A motivação pode acontecer através de uma força interior, ou seja, cada pessoa tem a capacidade de se motivar ou desmotivar, também chamada de automotivação ou motivação intrínseca. Há também a motivação extrínseca, que é aquela gerada pelo ambiente que a pessoa vive. O que ocorre na vida dela influencia em sua motivação. Com relação aos fatores higiênicos, esses fatores estão relacionados com o meio onde o funcionário atua. São determinados pela organização e fazem parte da cultura da empresa, ou seja, estão fora de controle dos funcionários. São de responsabilidade exclusiva da empresa e de seus respectivos administradores. Os fatores higiênicos servem para ajustar os colaboradores a seu ambiente, porém, não são determinantes para gerarem motivação ou produtividade a longo prazo.
São fatores relacionados às condições de trabalho do funcionário, englobando as condições físicas e ambientais do trabalho, como o salário, os benefícios, a política da empresa, o tipo de supervisão recebida, o clima de relações entre direção, os funcionários, os regulamentos internos, as oportunidades existentes, a estabilidade no cargo e etc. Segundo Herzberg, os fatores higiênicos são importantes para evitar a insatisfação dos funcionários, mas sua presença não é suficiente para motivá-los de forma eficiente. Quando esses fatores são ótimos, simplesmente evitam a insatisfação, uma vez que sua influência sobre o comportamento tem baixo poder motivacional. Porém, quando são precários, provocam insatisfação. Já os fatores motivacionais extrínsecos dizem respeito ao trabalhador e não à empresa. Frederick Herzberg chama de fatores motivacionais tudo o que tem relação com a execução das tarefas e os deveres relacionados ao cargo em si, como crescimento profissional, desenvolvimento e aprimoramento de habilidades, responsabilidade do cargo ocupado, autorrealização em cumprir as tarefas designadas e reconhecimento do seu trabalho. São fatores motivacionais que produzem algum efeito duradouro de satisfação e de aumento de produtividade em níveis de excelência, isto é, acima dos níveis normais. O termo motivação, para Herzberg, envolve sentimentos de realização, de crescimento e de reconhecimento profissional, manifestados por meio de exercício das tarefas e atividades que oferecem um suficiente desafio e significado para o trabalhador. Em resumo, para que os funcionários possam ser motivados de forma eficiente, é necessário que estejam presentes no trabalho tanto os fatores higiênicos quanto os fatores motivacionais. O modelo comportamental de Skinner. Skinner é um grande expoente do behaviorismo. Propôs um modelo da motivação baseado somente no condicionamento. Segundo ele, a frequência de um comportamento é determinada por suas consequências. Um comportamento que traz consequências positivas será repetido com mais frequência. Outro que traz consequências negativas será mostrado mais raramente. Apesar do sistema de Skinner ser empiricamente comprovado e ser amplamente utilizado em pedagogia e psicoterapia, ele é muitas vezes criticado por não explicar toda a gama do comportamento humano e desprezar completamente a parte emocional cognitiva da mente humana. Teoria das necessidades de Maslow. Para o psicólogo norte-americano Abraham Maslow, adepto da psicologia humanista, a motivação está diretamente ligada à satisfação de necessidades. Sua proposta de hierarquia de tipos de necessidades, conhecida como pirâmide de Maslow, pode ser resumida assim. Na base da pirâmide, nós temos as necessidades indispensáveis à vida, chamada de necessidades primárias, como a satisfação de necessidades fisiológicas básicas do corpo, respiração, comida, água, etc. Logo acima, vêm as necessidades de segurança, de amor, relacionamentos e de estima. Por último, no grau mais refinado, vêm as necessidades de realização pessoal. Estas são chamadas de necessidades secundárias. As necessidades primárias são atendidas externamente, comida, roupa, dinheiro, etc. As necessidades secundárias são atendidas internamente, sensações de afeto, autoestima e realização pessoal. A teoria da motivação humana de Maslow parte da ideia de que uma necessidade satisfeita deixa de ser fonte de motivação para o comportamento. Por outro lado, uma necessidade não satisfeita afeta diretamente o comportamento humano como fator desmotivador. A teoria de Alderfer, ou teoria ERC, existência, relacionamento e crescimento.
Esta teoria proposta por Alderfer propõe uma revisão da pirâmide das necessidades de Maslow sobre o princípio da regressão da frustração. Publicada em 1969, a teoria ERC afirma que o homem é motivado por 3 categorias de necessidades ordenadas da seguinte forma: as necessidades de existência, as necessidades de relacionamento e as necessidades de crescimento. Necessidades de existência incluem todos os desejos materiais e fisiológicos, por exemplo, comida, água, ar, segurança, sexo, etc. Corresponde aos primeiros 2 níveis da pirâmide de Maslow. Necessidade de relação refere-se às motivações que as pessoas têm para manter relações interpessoais, envolvimento com família, amigos, colegas de trabalho e patrões. Esta categoria tem as mesmas características das necessidades sociais de Maslow, 3º e 4º níveis da pirâmide de Maslow. As necessidades de crescimento referem-se ao desejo intrínseco de desenvolvimento pessoal, às necessidades de estima e autorrealização, desejo de ser criativo, produtivo e completar tarefas importantes. Corresponde ao 5º nível, o topo da pirâmide de Maslow. Ao contrário de Maslow, que elabora uma hierarquia de necessidades, Alderfer acredita que os diferentes tipos de necessidades estão no mesmo nível e que o acesso aos níveis mais elevados da pirâmide não precisam da satisfação das necessidades dos níveis inferiores, como acredita Maslow. Sua concepção é de que as 3 categorias funcionam simultaneamente e que uma motivação eficaz é fruto de uma tensão simultânea das 3. Ou seja, a teoria ERG admite que se uma necessidade de certo nível não for satisfeita, a pessoa poderá regressar às necessidades de outros níveis que parecem mais simples de satisfazer. Maslow argumentou que o indivíduo ficará num certo nível de necessidade até que essa necessidade seja satisfeita. Teoria de David McClelland. A teoria das necessidades adquiridas, também conhecida como teoria RAP, Realização, Associação e Poder, ou teoria das necessidades aprendidas, foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano David McClelland. Ela parte do princípio de que as pessoas são motivadas por 3 necessidades básicas: realização, associação e poder. Essas necessidades são desenvolvidas pelo indivíduo a partir de sua experiência de vida, de suas interações com os outros indivíduos e com o ambiente. Necessidade de realização traduz o desejo da pessoa por atingir objetivos que representam desafios de fazer da melhor maneira e mais eficientemente. Gosta de assumir responsabilidade e traça suas metas com vista à sua realização. O seu maior desejo é ser excelente, estar em constante processo de aperfeiçoamento e melhorar cada vez mais sua eficiência. Necessidade de poder é o desejo de controlar, decidir, influenciar e ser responsável pelos desempenhos dos outros. Pessoas que possuem uma alta necessidade de poder tentam se destacar ou causar impacto de alguma forma diante de outros, em detrimento de trabalhar com algo que possa ter bom desempenho. Tendem a assumir mais riscos, desde que isso lhes dê mais visibilidade diante dos que desejam impressionar. Necessidade de associação representa o desejo de manter relações com pessoas estreitas e de amizade. A amizade e o bom relacionamento social são importantes para esse tipo de pessoa, muitas vezes acima de sua própria realização pessoal. Pessoas deste tipo geralmente escolhem amigos ao invés de especialistas para trabalharem consigo e tendem a evitar decisões impopulares, mesmo que isso traga algum prejuízo ao andamento das tarefas. Desta forma, indivíduos com alta necessidade de associação trabalham bem em equipe, mas são diferentes quando em posições de liderança. Segundo esta teoria,
todas as pessoas possuem esses três tipos de necessidades, mas em graus diferentes. Contudo, apenas uma classe de necessidades vai prevalecer e definirá sua forma de atuação e sua motivação primordial. Essas necessidades apontadas por McClelland correspondem aos níveis mais altos da pirâmide de Maslow e aos fatores motivacionais de Herzberg. Teoria X e Y de McGregor. O norte-americano Douglas McGregor desenvolveu uma teoria da motivação que é muito estudada. Ele defende a ideia de que existem dois tipos fundamentais de pessoas, dois perfis de personalidade e comportamento, chamados por ele de teoria X e Y. A teoria X diz que o trabalho em si, mesmo desagradável para todas as pessoas. Nesta teoria, chamada por McGregor de hipótese da mediocridade das massas, ele parte do pressuposto de que os trabalhadores possuem uma aversão nata a responsabilidades e às tarefas do trabalho, necessitando sempre de ordens superiores para render alguma coisa no trabalho. Essas ordens vêm sempre acompanhadas de punição, elogios, dinheiro, coação, etc., artifícios utilizados pelos gestores para tentar gerar o empenho maior do colaborador. Já a teoria Y diz que o trabalho é tão natural como o lazer se as condições forem favoráveis. Nessa teoria, a coisa muda de figura. Aqui, os trabalhadores são encarados como pessoas altamente competentes, responsáveis e criativas, que gostam de trabalhar e fazer isso por diversão. Aqui é necessário que as empresas proporcionem meios para que essas pessoas possam dar o melhor de si, com mais desafios, participações e influências na tomada de decisão. McGregor acreditava que as necessidades de ordem superior na escala de Maslow dominavam as pessoas nessa teoria. A motivação e a falta dela são assuntos muito discutidos também nas organizações. A motivação empresarial, ou seja, a capacidade de motivar cada elemento de uma empresa, é essencial para o seu sucesso. A motivação no trabalho influencia a disposição que o funcionário de uma empresa tem para cumprir as suas tarefas. Quanto mais motivado está, melhor vai cumprir o seu trabalho. É preciso ficar claro que nenhuma pessoa motiva a outra. O que você pode fazer é fornecer instrumentos e condições para que alguém se motive, e essa pessoa passa então a agir de forma motivada na busca de metas e objetivos que, para ela, se revistam de significado. Motivação e liderança são conceitos que estão intimamente ligados. Um bom líder deve estar motivado e, ao mesmo tempo, deve ser capaz de oferecer condições motivantes aos elementos da sua equipe. Uma equipe motivada deixa o ambiente melhor e aumenta a produtividade. Se você pretende motivar seus colaboradores, primeiro deverá saber motivar a si próprio. Olhe-se no espelho todas as manhãs, assim que levantar. Se você não gosta do que está vendo, se o seu rosto não é o que você gostaria de ver refletido, então você está desmotivado. É hora de fazer algo a respeito. Primeiro você deve estar motivado para depois motivar a sua equipe. Aproxime a sua equipe. Faça com que seus liderados aprendam a trabalhar em equipe e estabeleçam um ambiente de cooperação. O trabalho em equipe, a confiança mútua e a cooperação geram mais trabalho produtivo e motivação do que muitos métodos sofisticados o conseguem. Mantenha um ambiente alegre, tranquilo e harmônico. Ofereça conhecimento. Proporcione cursos, treinamentos, palestras, estágios, sessões em que são exibidos filmes em vídeos ou DVD que aprimorem a capacidade do seu pessoal. Investir na competência e preparo de pessoas tem retorno garantido em forma de motivação
produtividade e metas atingidas. Estimule a participação de todos. Ouça o seu pessoal, aceite sugestões, envolva-os na busca da solução dos problemas. Fale dos números e resultados que a empresa obtém. Nada melhor do que a própria equipe envolvida no problema para dar sugestões. As melhores ideias podem ser premiadas com um vale-presente ou um voucher para um almoço. Celebre e recompense as conquistas. Quando a sua equipe atinge metas ou soluciona um problema, é preciso celebrar. Existem muitas outras formas de recompensar além do dinheiro. Aliás, esta última é uma das formas que o chefe menos tem poder de premiar. Mas, invariavelmente, tudo o que é recompensado é realizado com mais interesse e motivação, desde que a recompensa tenha valor para essa pessoa. Café da manhã, happy hour, boliche, nada que seja muito caro. A longo prazo, isso pode fazer a diferença, pois aumenta a competitividade da empresa. Entradas para eventos esportivos ou culturais, uma doação para instituições de caridade, escolha de empregado do mês, descubra outras formas ou pergunte que recompensas eles gostariam de obter. Busque parcerias. Uma maneira barata de agregar benefícios e motivar seus colaboradores é fazer parcerias com outros negócios. Entrar em contato com academias, restaurantes, padarias ou escolas de idioma para negociar descontos para os funcionários. Faça uma pesquisa com a equipe antes e identifique quais são os benefícios principais que os funcionários gostariam de ter. Lembre-se dos feedbacks. Uma das ferramentas mais importantes para desenvolvimento de equipes de alta performance é o feedback. Lembre-se que reclamar da pessoa e não deixar claro o que a pessoa fez de errado só vai agravar o problema. As críticas devem ser feitas criticando a tarefa e não a pessoa em si. E se for chamar a atenção, faça-o sempre de maneira individual e não na frente de toda a equipe. Não economize elogios se a pessoa fez por merecê-los. Ao elogiar, façam com sinceridade e convicção, e se possível diante de outras pessoas. Isso provocará um efeito positivo em todos. Lembre-se que o elogio e o reconhecimento por um trabalho bem feito ou uma decisão acertada deve sempre ser sincero. Falsos elogios ou elogios muito frequentes fazem perder a credibilidade e banalizam o fato. Mantenha um ambiente agradável. Tanto o ambiente físico quanto o psicológico são decisivos para provocar estímulos motivacionais. Todos os estudos e pesquisas realizados nesse sentido revelaram a importância desses fatores. Um local com música ambiente, em baixo volume, bem iluminado, arejado, com paredes em tom pastel ou cinza suave, ornando com plantas, flores e quadros amenos, transmite outro ânimo e energia ao ambiente. Propicie também momentos de congraçamento do pessoal, em ocasiões especiais, como a celebração de aniversário, amigo secreto ou algo parecido no final do expediente. Isso aproxima a equipe, melhora a comunicação e dá maior coesão no trabalho. Dê o exemplo. Não apenas o que você fala é importante, muito mais do que isso. O que você faz e como se comporta diante dos subalternos é o que realmente conta. Como chefe, você está sempre sendo observado por seus liderados. Tenha ou não consciência disso, e sua forma de atuar passa a ser um padrão de referência e um exemplo para eles, mesmo que você não perceba. Lembre-se, como chefe você é sempre mais visto do que os outros, e é bom estar consciente disso, ou poderá provocar muitos danos e desmotivação junto à sua equipe. Portanto, seja um exemplo de competência, não de incapacidade junto ao seu pessoal. Seu modo de vestir, sua maneira de agir com colegas e superiores, se você inicia ou não as reuniões no horário, a qualidade do seu trabalho, seu comportamento,
os ideais que você defende no dia a dia, seus valores e princípios, isso e muito mais pode inspirar ou desmotivar a sua equipe. Concluindo, hoje em dia, muitos gestores já começam a estar conscientes dos efeitos que a motivação pode ter nos seus negócios. Por essa razão, torna-se fundamental aprender e compreender os fatores que determinam a motivação positiva no trabalho, de forma a aumentar a própria produtividade da empresa. Os funcionários de uma empresa são os principais fatores para o seu sucesso. Por isso, encontrar maneiras de torná-los mais motivados com seu trabalho vai traduzir-se numa melhoria significativa do desenvolvimento e desempenho do negócio. Mas para conseguir aumentar essa motivação, é preciso primeiro compreendê-la, reconhecer o que esta pode fazer pela produtividade e sucesso da empresa. Conheça o meu blog e saiba mais sobre palestras motivacionais e temas como PNL, hipnose e coaching. Você pode fazer contato comigo pelo e-mail que você está vendo. Será um prazer falar com você. Visite o meu blog hoje mesmo. Vou apresentar para você agora alguns cursos que tenho no meu instituto. Obrigado, foi ótimo fazer essa palestra para você.